Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem o motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, a palestra do empresário, autor, especialista em produtividade e investidor anjo, Christian Barbosa. Olá pessoal, muito bem-vindos aqui ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021. Esse que é um dos maiores congressos aí do Brasil de empreendedorismo, inovação, marketing digital. Eu sou o Christian Barbosa, vou falar para vocês hoje sobre um tema que, sem dúvida nenhuma, todo empreendedor, toda pessoa que lida com marketing, todo mundo que está trabalhando hoje e sofre com produtividade, sem dúvida nenhuma sofre com uma coisa muito específica dentro da produtividade, que é a procrastinação ou adiamento, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui alguns insights, algumas ideias, algumas questões sobre esse que tem sido, sem dúvida nenhuma, um dos grandes maus aí, um dos grandes males que a humanidade sofre. E não é de hoje, isso já acontece há muito tempo, e você vai entender que sim, você procrastina, e muitas vezes essa procrastinação, ela rouba o seu resultado. Essa procrastinação, ela tira completamente, às vezes, a forma de você fazer as coisas acontecerem de verdade. Eu sei que quando a gente está empreendendo, quando a gente precisa fazer o negócio acontecer, quando a gente precisa fazer aquela venda acontecer, quando a gente precisa fazer com que a nossa equipe execute, e a gente está naquela preguiça, naquela leseira, naquele adiamento, isso impede você de sair do lugar. Pode ter certeza de uma coisa, o que faz uma pessoa ter resultados de verdade é a forma como essa pessoa tem usado o tempo dela.
Porque você fala assim, mas o Bill Gates é um cara mais inteligente, o Elon Musk é um cara mais inteligente. E, gente, eles podem até ser mais inteligentes do que você, mas posso te dizer uma coisa? Existem milhares de outras pessoas muito mais inteligentes que o Bill Gates, que o Elon Musk, que toda essa galera. E sabe o que é mais interessante? Muitos deles você nem conhece e nunca vai conhecer, porque eles não tiveram nenhum tipo de resultado. Porque não importa a inteligência da pessoa em si. O que importa, muitas vezes, é o que a pessoa faz com essa inteligência no tempo dela. Porque tempo é a coisa mais importante da sua vida. Você pode dizer, não, família é o mais importante, saúde é o mais importante, fé é o mais importante, dinheiro é o mais importante. E posso te dizer a real, nada disso é mais importante do que tempo. Sabe, porque tempo é a única coisa que Deus te deu que é capaz de... Ele consegue, a partir do tempo, fazer qualquer uma dessas outras coisas. Tempo é a coisa mais democrática e mais honesta, e talvez seja a maior prova do nosso próprio livre-arbítrio. E a gente usando bem o nosso tempo, a gente consegue criar mais saúde, mais família, mais dinheiro, mais fé, mais qualquer outra coisa. Então, se você quiser ter alguma coisa na sua vida, aprenda primeiro a ter tempo e usar esse tempo de uma forma consciente, usar esse tempo de uma forma que te ajude a ter o resultado que você precisa. Porque quando você tem o resultado que você precisa e você começa a ver as coisas acontecerem, você tem a certeza que você está no caminho das coisas que são realmente importantes para você. Bem, é sobre isso que a gente vai discutir. Eu vou pedir o pessoal colocar aqui a minha apresentação do lado, eu vou falar um pouquinho de apresentação, vou colocar um pouquinho aqui de conteúdo para vocês, porque hoje o meu papo é sobre procrastinação. Eu resolvi falar sobre procrastinação para vocês, porque putz, é um assunto que todo mundo me pede, eu falo muito pouco de procrastinação nas minhas redes. Apesar da gente já tem até um curso hoje de procrastinação super top, aí que é interessante, mas as pessoas muitas vezes elas têm uma dificuldade em entender o seu padrão de procrastinação. Ela tem uma dificuldade de entender o porquê que as pessoas realmente elas precisam desenvolver essa habilidade do como não procrastinar. Você vai entender se isso é viável, se não é viável. Bem, o que é procrastinação? Né? Quando a gente para olhar essa palavrona aí, procrastinação, procrastinação nada mais é do que o ato de você adiar. Tem várias definições bonitas aí para procrastinação, né? Ela é uma palavra que vem do latim procrastinatio, e no fundo ela sempre fala o seguinte, o ato de você deixar para um momento futuro, de você deixar para um momento depois. Quando a gente para pensar em procrastinação, a gente começa a entender o seguinte, que tem tanta coisa atrelada a essa procrastinação, que não é apenas o ato do adiamento. Quais são os maiores problemas com essa procrastinação? E acho que é isso que a gente precisa começar a entender. A gente tem 3 grandes chaves que acabam gerando como um subresultado da nossa procrastinação no dia a dia. E a primeira é o seguinte, ansiedade. As pessoas começam a procrastinar, elas começam a ter uma certa ansiedade daquilo que não está sendo feito. Uma ansiedade do resultado que não chega. Uma ansiedade do tempo perdido. Uma ansiedade das pessoas ficarem ali naquela falta de clareza. E clareza é uma coisa que faz as pessoas se movimentarem. Então olha só como está tudo ligado, às vezes você nem vai reparar, né, como essas coisas estão ligadas. Primeiro, por que você fica com toda essa ansiedade? Porque essa procrastinação acaba gerando isso. Primeiro ponto é o seguinte, porque você sabe que você tem um monte de coisa para fazer, mas você não faz. Então esse é um ponto que muitas vezes fala assim, caramba, eu preciso fazer aquele relatório, eu preciso ligar para aquele cliente, eu preciso preparar essa apresentação, eu preciso fazer meu fluxo de caixa, e você não faz isso. Então você começa a ficar ansioso com essas coisas na tua vida que não saem do lugar. Outra coisa, quando você começa a ter essa ansiedade por essa procrastinação, você começa a gerar um estado de ânimo, né? Você começa a ficar com você mal. Você começa a ficar... Sabe quando você fica numa bad, que você fala, caramba, eu não sei por que eu tô assim, eu tô meio, sei lá, desgostoso, tô meio sem vontade, tô meio triste. Você nem sabe por quê, mas você fica assim. E olha só que coisa interessante, né? Esse estado que você gera, ele automaticamente, o que ele faz? Ele cria no teu cérebro uma série de novos caminhos neurais, de novas conexões, que não são positivos, que não vão te gerar aquela excitação de fazer, eles vão te gerar o contrário, a excitação de fugir daquele contexto e ir para outro lugar. Isso acaba te complicando cada vez mais. E o pior, toda essa procrastinação e essa ansiedade gerada por ela começa a te dar uma culpa, eu não sou capaz, eu não faço, eu não consigo fazer, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo crescer, a minha empresa não dá certo, só dos outros que dá certo, os outros são melhores do que eu, e assim por diante. Pior do que isso, você fica angustiado com essa situação. Você fica assim num desespero interno
E esse desespero interno, ele acaba te gerando um volume de estresse gigantesco. Você pode achar que não, né? E o estresse é uma coisa que é tão normal hoje na humanidade, né? Nós temos o estresse diário. A todo momento a gente vai sofrer de um estresse por N fatores. Porém, o que você precisa entender com relação a esse estresse é que você não pode, de jeito algum, deixar com que esse controle a sua vida. O que a gente precisa entender é que esse estresse, a gente vai ter estresse todo momento, faz parte da nossa rotina. Agora, lidar com esses estressores e minimizar esse nível de estresse, esse é o seu trabalho diário, para que ele não acabe prejudicando ainda mais a sua saúde, a sua produtividade, a sua rotina. E tudo isso te deixa perdido. Você fica ali, ó, feito um pato, assim, perdido. Você não sabe para onde vai, fica para lá, fica para cá. E aí quando você vê, você fala, caramba, eu não estou conseguindo sair do lugar com relação a isso. Então, entender esse processo de procrastinação ajuda você a começar a mudar o seu padrão de comportamento. Agora, olha que interessante, né? Na Tríade, e quem já leu algum livro meu, Tríade do Tempo, ou algum outro livro que eu coloquei, a gente tem um teste, que é o teste da Tríade do Tempo, que várias escolas de coaching praticam, vários coaches ministram esse teste nos seus coaches. Enfim, a gente tem hoje mais de 5 milhões de testes realizados da Tríade só na nossa base digital. Imagina nos que são de texto ali, né? E a gente tem muito dado sobre como que realmente funciona, o que não funciona com relação à produtividade. E a gente pegou um recorte especificamente de um perfil só brasileiros nessa pesquisa para vocês, e especificamente do ano de 2020, de junho de 2020 a junho de 2021, que mais ou menos aí, esse aqui é um dado atualizado, inclusive, que dá um recorte de como é que está a população brasileira com relação a essa questão de uso do tempo, né? Como que eles estão usando o tempo com relação a isso? Esse dado não muda muito, se a gente for pegar um espectro um pouquinho maior, alguns anos a mais, você vai ver que a diferença é muito pequena, então a gente resolveu abreviar dessa forma. Então olha só, o modelo da Tríade do Tempo, ela divide o tempo em 3 grandes áreas. Primeiras coisas que são importantes. O que é importante? São aquelas coisas que trazem resultado. São aquelas coisas que você fala, cara, isso aqui faz a diferença na minha vida, isso aqui faz a diferença na minha rotina, isso aqui me faz evoluir, isso aqui me faz crescer, isso aqui me faz desenvolver. Então o importante tem tempo como característica. E o mais importante, quando você estiver pensando, cara, o que é importante? O importante são aquelas coisas que não tem pressa para acontecer. O importante tem ritmo para fazer a coisa andar. Agora, fora o importante, a gente tem o quê? O urgente. O que é urgente? São aquelas atividades que o tempo acabou, que você tem a pressão, que você tem o estresse, você tem a correria, são aquelas coisas que realmente elas acabam consumindo todo o seu tempo e sua atenção naquele momento. E temos as coisas que são circunstanciais. O que é o circunstancial? É o desperdício de tempo. É o tempo jogado no lixo. É aquele tempo que você fala assim, caramba, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo, realmente ter resultados, a minha vida está cheia de coisa que eu não preciso, reunião inútil, contatos inúteis, excesso de rede social, é um monte de coisa que você não consegue simplesmente desenvolver e fica simplesmente ali, ó, tomando seu tempo e fazendo com que a sua vida não saia do lugar. Bem, entendido muito brevemente esses 3 contextos, a gente tem aí que a média da população dentro desse contexto que eu falei para vocês, eles têm o tempo deles 32% focado nas coisas importantes. 33% na correria, para lá e para cá, indo para lá e para cá de um jeito. E 35% desperdiçado com coisa circunstancial. Claro que o circunstancial, com esse momento de pandemia, a gente acabou aumentando, porque você acabou gastando seu tempo mais à toa, né? Você pegar aí as suas redes sociais, talvez você tenha ficado mais 1, 2 horas em redes sociais desde que a pandemia começou. Isso prejudicando você, prejudicando a tua empresa, prejudicando o teu negócio. Só que com essa composição que a gente está vendo aí, essa é a composição que eu chamo do quase um Homer Simpson. O que é o Homer Simpson? O Homer Simpson é aquele cara que todo mundo manda nele. A mulher manda nele, o cachorro manda nele, as situações mandam nele. Só ele que não manda nele próprio. O Homer Simpson é aquela pessoa que ele tem tanto circunstancial no tempo dele, que o circunstancial é o que mais comanda ali as coisas que ele está fazendo na sua rotina. A urgência é a segunda coisa que ele mais faz. Então uma hora ele perde tempo à toa, na outra hora ele está correndo apagando o incêndio. E aí falta pouquinho tempo para fazer aquilo que é importante de verdade. E esse cara fica nesse círculo vicioso, onde ele simplesmente não sai do lugar. É como se ele fosse um hamster e ele estivesse numa rodinha de um hamster girando, 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 girando. Ele cansa pra caramba, ele gasta energia pra caramba, ele faz um monte de coisas, mas no final ele não fez nada praticamente. E é isso que acaba acontecendo com boa parte da população testada dentro desse período aí que eu contei para vocês. Agora, quando a gente para olhar isso, né? Aliás, se você quiser fazer esse teste,
É só procurar, vai no meu site, christianbarbosa.com.br, tem lá uma parte de teste, faça o seu teste do Trilha do Tempo, aí você dá uma olhada lá, você pode fazer o teste e ter um indicador inicial. E quando tem um indicador inicial, você pode, aplicando metodologia, mudando aí o seu padrão do dia a dia, você pode começar a desenvolver uma nova habilidade, uma habilidade de você ter mais execução, de você ter um tempo mais produtivo, de você ter um tempo que funciona melhor. Então, quando você começa a mensurar, você começa a validar as suas próprias experiências em termos de produtividade. Isso sai do achismo, sabe? Porque hoje muita gente fala sobre produtividade. Produtividade é um assunto gostoso de falar, mas que pouca gente entende com profundidade, pouca gente pesquisou de verdade esse tema, pouca gente sabe de verdade o que está falando. Então, quando a gente fala de produtividade, se você não tiver uma forma de você medir, mensurar, de você avaliar como que você está, dificilmente você vai conseguir realmente entender o seu progresso. Porque às vezes são pequenas mudanças muito sutis que fazem uma diferença na tua rotina. Bem, agora, outro problema que a gente tem com procrastinação. Então a gente falou do problema da procrastinação, angústia, falamos do problema da procrastinação do tempo, porque você procrastina, você vai nessas atividades que acabam não gerando o resultado que você precisa. E o terceiro ponto é o seu resultado. E acho que esse daqui é o pior de todos. Sabe por quê? Quando você começa a procrastinar, quando você começa ali a fazer as coisas não acontecerem, você começa a fazer o quê? Perder as suas oportunidades. Já reparou, se você fizer uma análise dos últimos 5 anos, o quanto de coisas bacanas você deixou para lá, você perdeu de oportunidade, porque simplesmente você não fez, porque simplesmente você estava adiando por algum contexto, por alguma outra coisa que você estava fazendo, por alguma outra atividade que você estava simplesmente fazendo que não tinha o menor sentido. E aí você começa a ter a sensação de que você começa a ter muita coisa para fazer, você começa a ter uma avalanche de coisas, mas sem aquela sensação de evolução. Você começa a agir demais e evoluir de menos. E as pessoas não entendem a diferença entre evolução e ação. Você agindo freneticamente, só agindo, é o hamster. E não sai do lugar. Evolução é você ser capaz de sair do lugar, de você ser capaz de dar um passo adiante na direção daquilo que você quer, de você pegar suas ideias e começar a tirar do papel. Porque vocês que estão empreendendo, vocês que estão na empresa, o que acaba acontecendo? Vocês precisam entender que se eu não faço as minhas ideias saírem do papel, eu não faço a coisa acontecer. Eu não faço a empresa crescer, eu não faço o negócio andar, eu não faço o negócio desenvolver. E aí você fica com resultado do que você poderia ter. Sabe aquela sensação de que você poderia mais? Fala assim, caramba, Christian, eu tenho a certeza de que eu poderia fazer mais, eu sou muito mais competente do que isso que eu estou fazendo, mas eu não consigo evoluir por algum motivo, por algum fator que às vezes te prende, que às vezes realmente fica ali, ó, na tua cabeça, te martelando, fica ali, sabe, pegando como se te segurasse para você não sair do lugar. E esse é um problema gigantesco. E mais do que isso, a gente tem também a procrastinação de quem? De você mesmo. E aí você começa a entrar em umas pegadas muito estranhas e muito interessantes que as pessoas falam. Primeira coisa, a gente entra naquela falácia, sabe do quê? Da vida, uma vida correndo. Todo mundo está correndo, eu sempre falo isso. Ah, as pessoas perguntam, como você está a vida? Estou correndo. E eu falo o contrário, eu falo assim, para de correr, começa a andar. Porque quando você começa a andar, você começa a aproveitar mais as coisas, você começa a ter menos urgência, você começa a ter mais controle sobre a situação. E controle te dá liberdade, controle te dá produtividade. Quando você começa a ter controle sobre o seu tempo, sobre as atividades que você faz no seu tempo, você começa a mudar o seu contexto. E aí você sai da vida na correria e você entra na vida da andança. Agora, quando a gente fala sobre isso, né, as pessoas falam assim, você precisa trabalhar duro para ter resultado. Eu sei que vocês já ouviram essa frase. Precisa trabalhar duro para ter resultado. E eu ouvi pra caramba essa frase do meu avô. Meu avô falava isso para mim. Você precisa trabalhar duro para ter resultado. Meu avô tinha uma banca de jornal. Então ele tinha que acordar muito cedo para ir para a banca e ele saía tarde da banca. Então ele acordava, sei lá, chegava na banca umas 4h30, por aí, para pegar lá o jornal naquela época, tal, não sei o que, era criança. E ele dormia também, de certa forma, cedo, porque ele tinha que levantar muito cedo. Ele sempre falava, olha, o vovô trabalha duro para ter resultados, para ter as coisas, fazer as coisas acontecerem. E, cara, muita gente fala isso hoje, né? E sabe qual que é a maior verdade do mundo? Isso é uma falácia. Eu que gosto de pesquisas, né? Existem várias, não é uma, várias pesquisas relacionando quantidade de horas trabalhadas versus resultado. E sabe por que eles chegaram à conclusão de que aqueles empreendedores que trabalham longas horas,
eles acabam não gerando resultado de empreendedores que trabalham menos horas. Então não tem nada a ver a quantidade de horas que você trabalha com o seu resultado. O que tem a ver é o seguinte, o que você faz nessas horas que você trabalha. Você pode trabalhar, por exemplo, 4 horas por dia e ter um resultado muito maior do que o cara que trabalha 14 horas por dia. Então, assim, esquece essa onda de resultado, eu preciso... outro grande dilema, né, gente? E eu sei que a internet hoje está cheia de falácias, né? Porque é legal falar, vem aqui, a pessoa fala, tal, etc, e você fica, nossa... Principalmente para quem não tem conhecimento sobre alguma área, o que acaba acontecendo com relação a essas falácias que são faladas e você acredita, você acaba sendo guiado por isso. E por um efeito placebo, você acha que aquilo está dando resultado. E não está dando resultado nenhum. Quer ver uma grande falácia de produtividade? Que você acordando às 5 da manhã, você vai ser mais produtivo. Gente, sério, quando começou essa modinha de acordar às 5 da manhã, para ver live, para mudar a vida e tal, eu falei, gente, como um povo é idiota, cara. Gente do céu. Ai, porque olha só, o que adianta você acordar às 5 da manhã, aí depois quando chega, sei lá, 3 da tarde, você tá morrendo de um jeito que você já quer dormir, e aí você não produz. Quantas pessoas fizeram isso? Mas deixa eu te explicar o contexto por trás disso. A primeira coisa é a seguinte, todo ser humano ele tem um cronotipo. O que é o cronotipo? É a forma que o seu corpo reage com relação ao nosso ambiente, com relação à luz do sol, com relação ao pôr do sol. E aí o nosso corpo ele se desperta ou ele começa a adormecer. Né? Então toda uma biologia em função disso. Então na natureza nós temos pessoas que são, e os animais da mesma forma. Nós temos animais que são diurnos, são aqueles animais que eles acabam ali por volta... sabe, meio da tarde, é onde é o maior nível de produtividade deles. Nós temos as pessoas matutinas, aquelas pessoas que são matinais, aquelas pessoas que 4, 5 da manhã estão super dispostas, como o meu avô era. E nós temos aquelas pessoas que são noturnas, que aquelas pessoas que elas começam a ter resultados depois das 8 da noite, sabe? Aquele cara que 10, 11 da noite começa a ter coisas, ideias brilhantes, né? E sabe qual que é a real? Dificilmente, então alguns psiquiatras, inclusive, alguns médicos falam que é impossível, mas apesar de ter alguns já questões com relação a isso, dificilmente você muda o seu cronotipo. Eu sou um cara noturno e agora você é um cara matinal. Eu acordo às 10 da manhã, agora você acordar às 5 porque o meu coach favorito falou que se eu acordar às 5 eu vou ter mais resultado. Isso não vai rolar. Entendeu? Porque não importa a hora que você acorda, o que importa é o que você faz, da hora que você acorda até a hora que você dorme. Então deixa de modinha e vamos entender o que é real, o que é ciência, o que são coisas que realmente funcionam de verdade. Eu, Christian, eu gosto de acordar cedo. Eu adoro, eu acordo todos os dias entre 6 e 6 e meia, de acordo com o que o meu relógio aqui vê, que o meu ciclo circadiano está ali, com a minha fase de REM ali, ela simplesmente está começando a entrar de novo. Então ele simplesmente vai e me desperta naquele melhor momento. Tá ótimo, beleza. Entendeu? Agora, poderia acordar mais cedo? Até poderia, eu gosto de acordar cedo. Precisa acordar cedo? Não. Eu consigo gerar muito resultado sem precisar acordar às 5 da manhã e ficar feito um zumbi depois no final da noite. Até porque eu gosto de à noite ver uma sériezinha com a minha esposa, de curtir. Isso é a vida, flexibilidade. Mas posso te dizer, eu nunca fui esse cara flexível, não. Que eu sou hoje. Eu era o cara ao contrário, eu era o cara do trabalhar duro, eu era o cara do resultado pesado, eu era o cara da centralização. E sabe o que acontece com isso? Minha vida empreendedora foi muito difícil no começo, porque eu não sabia como usar bem meu tempo. De uma forma bem resumida, minha história é a seguinte, quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive um sonho, porque eu fui com meu pai numa empresa, vi um monte de computadores e falei naquele dia, pai, eu quero ter uma empresa igual a essa, cheia de computadores. E sabe quando criança bota alguma coisa na cabeça? Eu botei aquele negócio na cabeça. E, cara, eu sonhava com isso. Noites e noites, eu pensava direto nisso, eu falava com meus amigos da escola em cima disso. E depois eu comecei a encher o saco de todo mundo sobre isso, que eu ia ter uma empresa cheia de computadores na escola ia ter uma empresa. E, cara, minha vida foi isso. Vou ter uma empresa assim, cheia de computadores. E aí, quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade, isso já estava começando a ficar mas tão forte na minha cabeça, ficou chato até. E eu comecei a programar muito jovem. Quando eu tinha 7 anos, eu ganhei meu primeiro computador. Com 9 anos, eu comecei a aprender a programar, ali lendo alguns livros, tal, porque eu sempre fui nerd. Putz, vocês vão ver, eu sou um cara nerd, eu gosto de ler, eu gosto de, ficar horas lendo. Eu gosto de ficar, às vezes, 1h30, 2 horas lendo um livro. Eu adoro isso, eu realmente curto fazer isso. Mas quando eu era criança era pior. Eu adorava isso, ao extremo, porque não tinha nada para fazer, eu ficava só lendo. E aí eu gostava de ler sobre programação. E eu tinha uma boa cabeça matemática, eu conseguia programar relativamente bem.
com 10 até os meus 12 anos, eu era um bom programador, cara. O meu código de 12 anos de idade em Basic, em C, cara, era um código muito legal, cara. Hoje, às vezes, eu olho algumas coisinhas que eu fiz lá atrás, eu às vezes não consigo entender a minha lógica de 12 anos. E aí, essa minha vida de programador foi caminhando. Quando eu tinha 14 anos, essa ideia de ter uma empresa ficou insuportável. Eu queria muito ter empresa. E ninguém queria ser meu sócio. Aí eu vi uma prova da Microsoft, falei, se eu passar nessa prova da Microsoft, todo mundo queria abrir empresa comigo. E na época não deixaram eu fazer a prova porque eu era menor de 21 anos, depois pedi para minha mãe ligar, enfim, foi um rolo. E aí acabou acontecendo que eu consegui uma autorização para fazer essa prova, e a prova era toda em inglês e o livro era todo em inglês, né? E eu, cara, eu tava na 8ª série quando eu fui fazer isso. Eu não falava inglês, eu odiava inglês, sabe aquelas coisas que você fala, putz, o que eu vou fazer, né? Mas eu falei, cara, não é a prova, é o que está por trás da prova. E aí tem uma sacada muito importante com relação à produtividade. Porque quando você olha a tarefa em si, às vezes é chata a tarefa em si. Cara, ler um livro de 1000 páginas em inglês, para um cara que odiava inglês e não gostava daquilo, era muito porre. Só que eu olhava para aquele livro, eu não pensava no livro. Sabe no que eu pensava? Eu pensava na minha prova. Que a prova ia fazer o quê? A empresa. Então, no fundo, eu estava pensando aonde? Na empresa. Não estava pensando nem no livro, nem na prova. Estava pensando que, olha, isso aqui é um passo a mais para fazer a empresa, entende? Então, às vezes, quando eu estou vendo alguma coisa chata, tipo agora, estou fazendo uma outra prova. Estou estudando, eu tenho um hobby de velejar, né? Então estou fazendo uma prova aqui para uma certificação de navegação, tal, com instrumentos sem eletrônicos, né? Tipo, você vê as estrelas e saber onde você está no mundo, tal. Cara, é uma matériazinha meio porre, meio difícil, meio chatinha. Mas eu não penso na prova. Eu penso o seguinte, cara, eu fazendo a travessia lá da Europa para os Estados Unidos, entende? Que é o que eu vou fazer dentro de alguns anos aí. Não agora. Então, assim, tudo tem que ter um por trás. O que está acontecendo? Naquele momento, o Christian de 14 para 15 anos queria o quê? Uma empresa cheia de computadores. E eu comecei a estudar para aquele negócio. 2 meses e meio depois eu fiz a prova, passei. Me tornei, na época, o profissional da Microsoft mais jovem do mundo. E aí surgiu uma oportunidade muito bacana, porque... antes disso, né? Como eu passei na prova, eu falei, pai, agora eu quero a empresa. Aí meu pai falou, esquece, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho saco para fazer nada de tecnologia, porque eu não entendo nada disso. Aí ele falou o seguinte, não, mas eu quero, pai, minha empresa. Enchi tanto o saco dele, que essa empresa acabou nascendo, quando eu tinha 15 anos e alguns meses aí, saiu o CNPJ aí na junta, né? Aí tem uma prova disso aí, que mostra que a humanidade evolui, né? Olha só isso daí, né? Isso aí sou eu com 15 anos. Eu sou rato ainda, sou nerd, sou estranho, mas olha só como eu era pior, né? Enfim, esse cara aí gostava de ler, não me comunicava muito com outros seres humanos, né? Porque naquela época o que eu sabia era programar, ficar ali na tecnologia o tempo inteiro. Mas essa empresa teve a oportunidade de fazer o primeiro portal de internet da América Latina, que foi o portal da Globo na cidade de Santos. E o que acabou acontecendo foi que, como foi o primeiro portal de internet, né, a minha empresa tinha tido sucesso, era da Globo, divulgou no Brasil inteiro. O que acabou acontecendo é que essa empresa cresceu pra caramba. Quando eu estava com 18 anos, essa empresa tinha centenas de profissionais aí, dos mais diversos níveis. A gente faturava milhões de reais, eu era um menino, ganhando muito dinheiro e, ao mesmo tempo, trabalhando demais, porque o que eu aprendi com meus avós, né, com o meu avô, era a trabalhar duro. E trabalhando duro era o que aparecia que dava mais resultado. E aí você fala o seguinte, eu vejo muito empreendedor falar uma coisa que é uma mentira que você vai contar para você mesmo. Você fala assim, olha, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou descansar, eu vou parar, vou desacelerar, fazer outra coisa. E sabe o que acontece? Isso não é uma verdade. Né? Olha para o Janguier Diniz, gente. Janguier Diniz é um dos maiores bilionários do Brasil, né, de educação. Ele já podia ter parado há muito tempo. Você acha que o Janguier vai parar? Claro que não, porque ele está movido por uma missão, ele está movido por algo interno, né? Eu nem cheguei perto do bilhão ainda, acho que nunca vou chegar nessa vida, mas quando eu tinha meus 16 anos, eu fiz meu primeiro R$1 milhão, porque eu estava ganhando muito dinheiro com a empresa já. E nunca foi dinheiro, cara. O dinheiro para mim não é nada, eu não sou aquele cara que você vai ver de Ferrari nunca, eu nunca vou ficar nada, eu não sou aquele cara que, sabe, não tenho essa ostentação e nunca vou ter. A minha maior ostentação é ter o melhor computador Surface da Microsoft, tecnologia, coisas bacanas, é isso que eu gosto, é isso que eu curto. O resto é o resto. Então, assim, cada um dá valor para aquilo, mas eu nunca dei valor para o dinheiro em si, eu dava valor para o quê? Para a missão, para a pegada. E aí o que acabou acontecendo foi que nessa pegada de trabalhar duro, eu comecei a trabalhar demais. 12 horas, 14 horas por dia, 16 horas por dia. Sábados, domingo, transformei a empresa em 24/7 em determinado momento, a gente começou a expandir para várias cidades. E aí o que acabou acontecendo foi que eu vivi estressado. Eu estava totalmente estressado. Eu estava com 18 anos, pesava uns 55 quilos, vomitando sangue pelos cantos,
Fui no médico, ele falou assim, cara, temos que fazer uma biópsia porque você pode ter um câncer no teu estômago. Eu estava com uma gastrite, virou uma gastrite erosiva, depois virou uma úlcera e no final se transformou num tumorzinho no meu tubo digestivo. Eu estava mal, por quê? Eu trabalhava demais. E aí o médico falou o seguinte, cara, você tem que mudar teu estilo de vida, faz um curso de yoga, meditação, gestão do tempo. E quando ele falou isso, eu achei tão idiota, mas eu comentei com a minha secretária. E foi aí que ela me inscreveu no curso de gestão de tempo, que eu na época não queria muito ir, mas fui. E como um bom nerd, eu falei, cara, isso aqui vai me salvar. E aí eu falei pra ela assim, ó, me inscreve em tudo que tiver de curso desse negócio. Fiz o curso desses caras 3 vezes. Na 4ª vez, eu virei instrutor deles, que eles me convidaram, tanto que eu fiz o curso. E aí eu tinha uma empresa de software grande e falei, cara, eu vou fazer um software de produtividade. Não tinha software de produtividade com base em estatística e tal, já uma pré-inteligência artificial, que a gente usava naquela época, uns modelinhos, que hoje o pessoal chama de inteligência artificial, alguns algoritmos. E aí a gente fez esse software, putz, fez um sucesso muito legal, porque a gente começou a ter milhões de tarefas gerenciadas, e essas tarefas me permitiu criar uma pesquisa para depois lançar o livro da Tríade do Tempo, que foi o primeiro livro e o único até hoje que fala de produtividade com base em estatísticas, com base em o que as pessoas fazem com relação ao software e o resultado que elas têm com relação a isso. Então foi muito legal esse contexto, e a gente cresceu pra caramba fazendo isso. Depois de um tempo eu vendi essa empresa de software e acabei fazendo 2 coisas. Montei uma empresa de investimentos para investir em startups, que eu faço até hoje. Hoje eu tenho 16 startups no portfólio, em 3 países diferentes. Enfim, um monte de coisas legais aí. Isso com certeza vai estar desatualizado, porque toda vez que eu vejo isso aí tem alguma coisa diferente aí. Uma empresa que foi, uma empresa nova que surgiu, enfim. Então não dei muita bola para essas empresas não, porque elas podem estar em outro momento aí dentro do negócio. Mas adoro, me dedico a isso, empresas que a gente tem feito crescer bastante. E por outro lado, eu abri a Tríade, que é uma consultoria especializada em produtividade para grandes empresas. E a gente atendeu as maiores empresas aí do Brasil. Enfim, e quando a gente fala de tempo e produtividade, eu gosto de pesquisa, eu passei um bom tempo tentando responder o seguinte: o que faz com que as pessoas procrastinem? E aí, nessa pegada, porque assim, lá na Tríade, a gente dava consultoria para grandes empresários, para grandes executivos. A gente treinou mais de 2 milhões de pessoas aí ao redor do mundo. Então a gente fala assim, um dos problemas recorrentes dessas pessoas é o quê? A tal da procrastinação. O que faz com que essas pessoas procrastinem? E o que a gente pode fazer para não procrastinar? E aí eu tinha uma ideia que era o seguinte, a gente precisa descobrir a fórmula para acabar com a procrastinação. Porque eu falo assim, cara, se a gente eliminar a procrastinação, as pessoas vão fazer muito mais. E entender o que realmente funciona e o que não funciona nesse negócio de procrastinação. E também os porquês que a gente faz isso. Bem, e aí depois de 1 ano de pesquisa, que foram computadas aí nesse livro, por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, nós chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, não existe uma forma de você eliminar a procrastinação. Não existe. Se alguém te falar que vai eliminar a sua procrastinação, é porque essa pessoa vai te dar um tiro e vai te matar. Porque a única forma de você eliminar a procrastinação é quando você morre. Procrastinar faz parte da humanidade, procrastinar faz parte do ser humano, procrastinar é bíblico. Procrastinar, todo mundo procrastina. Você procrastina às vezes a vontade de ir ao banheiro, talvez agora você esteja procrastinando a vontade de beber uma água, de comer alguma coisa. Faz parte da nossa humanidade procrastinar. Se você não procrastina, parabéns, você é um robô que veio do futuro e está aqui importunando a vida dos seres humanos. Porque procrastinação... a gente tem que entender que existem 2 tipos de procrastinação. Uma procrastinação benéfica, que se a gente adiar para o melhor momento que a gente precisa fazer aquele negócio, ok, de boa, não tem problema nenhum. E aquela procrastinação maléfica, que é aquela que se a gente deixar, a gente realmente vai se prejudicar com ela. E aí vamos entender algum desses pontos com relação a isso. Por que a gente procrastina? E aí você tem que entender o seguinte, quem procrastina na verdade é o seu cérebro. Então, olha só, a gente tem aqui atrás da nossa testa um lugarzinho chamado de córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, ele é aquele cara que faz você tomar decisões, você planejar, priorizar, você ser produtivo em si. Esse carinha aqui, ele fica lutando com o nosso sistema límbico, que faz o quê? Ele vai gerando para você certos neurotransmissores, certos estímulos, que faz com que você, de certa forma, fique questionando, faço isso ou faço aquilo outro? E aí você entra numa luta gigantesca com relação a isso. Porque o seu cérebro quer fazer o quê? Ele quer o vício imediato, ele quer a recompensa imediata. Então, quando você quer essa recompensa imediata, sabe o que acaba acontecendo? Você perde a atividade presente em prol de alguma coisa lá na frente que você vai estar buscando, que você realmente teria o resultado. Você troca o relatório que você precisa fazer agora, nesse momento, você fala assim, putz, mas esse relatório vai demorar, eu vou ter que entregar só lá na frente, por aquela olhadinha no seu Instagram que vai te alimentar e vai te liberar aí a sua dopamina. E olha só que coisa louca, né? Quando a gente fala de como que o cérebro funciona e essa luta, né? O nosso cérebro, gente, é super viciado. Como assim ele é super viciado? Deixa eu correr aqui com colocar os itens todos.
para a gente estar falando aqui de uma forma que eu veja aqui na tela todos os itens. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Pronto. Aí eu vou explicar todos. Pronto, só para ter o meu controle aqui mais fácil. Legal. Então, olha só, o que acontece com relação ao nosso cérebro, né? Primeiro, quando a gente tem um estímulo qualquer, quando a gente tem um prazer de alguma coisa, sabe o que começa a acontecer? Esse prazer que a gente tem libera na nossa amígdala, no nosso hipocampo, nessa área do sistema límbico. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai liberar uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que te dá aquela sensação de yes, isso é fantástico, isso é top, isso é demais, eu quero, tal, etc. E te dá essa sensação boa. Aí o que acontece? Essa sensação boa, o teu cérebro ele é viciadinho, o teu cérebro ele gosta dessa dopamina, ele quer isso mais e mais e mais e mais. Aí sabe o que ele começa a fazer? Querer buscar mais dessa dopamina. E ele vai buscar sempre nas coisas mais fáceis. Então ele vai buscar onde? Num Instagram que você vai olhar no teu celular, num videozinho que você vai olhar, numa piadinha que você vai fazer. E isso daí acaba te viciando. E é muito difícil você, às vezes, combater esse vício porque o seu cérebro quer. Então o que você precisa fazer nesse momento? Você precisa treinar o seu cérebro para mudar esse vício. Você precisa treinar o seu cérebro. Se o problema acontece aqui, você precisa dar novos fatores, novos motivos para que você consiga desenvolver o seu cérebro de um jeito completamente diferente do que ele é hoje. E sabe o que é mais interessante com relação a isso? Que os novos estudos hoje de procrastinação, que casam muito com o que a gente estava vendo no livro, eles mostram o seguinte: a procrastinação em si, ele é um fenômeno sim comportamental, mas com um resultado temporal restrito naquilo que está acontecendo. E o que eles descobriram agora, que, por exemplo, quando você é um pouco mais impulsivo, aquela pessoa mais impulsiva, esse tipo de pessoa é a pessoa que mais procrastina, porque a impulsividade em si tem esse processo de liberação de dopamina, o que acaba gerando essa sensação de o curto prazo que você quer, que vai te trazer, versus aquele ganho no longo prazo que você não consegue esperar para ter aquilo lá na frente. Agora, o que esses estudos novos eles acabaram trazendo e explicando é o seguinte, que quando você começa a ter uma vida mais produtiva, uma vida mais equilibrada, uma vida onde você consegue ter algumas novas estratégias mentais para combater esse processo, essa luta diária que você tem, você começa sim a conseguir reduzir a sua procrastinação. Porque você não é capaz de eliminar, mas você é capaz de reduzir a sua procrastinação. E tem várias técnicas para a gente falar sobre isso, para a gente entender isso. Olha só, como é que faz para a gente parar com essa procrastinação, né? Para a gente parar não, para a gente reduzir a nossa procrastinação. O processo é o seguinte, de um procrastinador para um executor, é como a gente sai, por exemplo, de ser sedentário para a gente começar a ter uma vida muito mais ativa, né? Todo mundo pode fazer? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Todo mundo pode deixar de ser procrastinador? A questão é sim, como eu falei, né? Se você procrastinar, parar 100%, você vira um robô, mas sim, todos podem melhorar aí, reduzir a sua procrastinação. Então, como que você começa a fazer isso? Primeira coisa, você tem que achar os porquês. Aliás, qualquer coisa que você vai mudar na sua vida, seja você, por exemplo, um sedentário fumante, tem que entender por que eu estou assim hoje, o que isso me faz mal e o que eu posso fazer de diferente para aquilo acontecer. Então, primeiro é entender esses porquês e aceitar esse resultado. Depois, você precisa ter um modelo para gerar esse resultado, você precisa ter um método para gerar esse resultado. Esse método para gerar esse resultado, ele tem que te dar as melhores práticas, os melhores modelos, alguma coisa já previamente elaborada e pesquisada para que você muito rapidamente consiga ter um resultado que você precisa. Depois, persistência. Porque nada é do dia para a noite, gente. Eu sei que você está vendo aqui minha palestra, fala, Christian, amanhã eu quero ter 30 horas no meu dia. Gente, não vai acontecer você ter 30 horas no seu dia. Porque você não precisa de 30 horas, você precisa só usar bem as 24 que você tem. Agora, esse resultado que você começa a ter pela sua persistência são semanas atrás de semanas, né? Não existe aquela história de criar um hábito em 21 dias. Isso é outro grande placebo. Depois vocês olhem lá no meu canal no YouTube ou no meu Instagram que eu falo sobre isso aí com as pesquisas novas de neurociência mostrando a real sobre isso. Agora, cada pequeno resultadinho que você tem quando você está persistindo precisa ser comemorado. Putz, hoje eu fui lá e fiz isso. Hoje eu fui lá e fiz aquilo diferente. Isso daqui começa a dar um resultado muito melhor para você. Quer ver um exemplo prático? Imagina que você quer estudar algo. Quando você não tem um padrão, não tem um método, o que você faz? Você fala assim, hoje eu vou ler. Aí a primeira pergunta é, vou ler o quê? Aí você fala, vou ler esse aqui. Puf, pega um livro. Aí você fala assim, aonde vou ler? Vou ler aqui nessa cadeira. Senta na cadeira. Aí a cadeira não tem iluminação correta, não está na posição certa, não tem alguma coisa, não tem... Aí você fala assim, putz, estou incomodado aqui. Aí você vai levantar. A hora que você levantar, já é um gatilho para você fazer outra coisa.
Então você não tem um modelo, cada dia de um jeito, cada hora você faz de uma forma. Quando você vê, você fala, caramba, eu tô ali, ó, todos os dias fazendo, mas eu não consigo sair do lugar na real. Eu tô ali perdidinho, fazendo alguma coisa que eu não, sei lá, que simplesmente está acontecendo. Agora, como que você muda esse jogo? Quando você começa a criar alguns padrões, quando você começa a criar alguns pequenos rituais. E olha só, eu vou falar de rituais e não hábitos. Porque eu não gosto de falar de hábitos. Sabe por quê? Porque a ciência, na real, nem sabe como que um hábito é criado de verdade. Tá? Ah, mas tem o livro Christian do Hábito, sim, tem placebão aí pra você. Mas a ciência honesta, a ciência que está pesquisando isso há mais de 2 décadas, eles mostram o seguinte: nós não sabemos ainda todos os fatores que levam à construção de um hábito dentro do seu cérebro. Existem algumas teorias, existem algumas hipóteses, mas certeza absoluta nenhum deles tem, ainda. Né? Eu acho que eles vão chegar a isso dentro dos próximos anos aí. O teu cérebro, ele cria esses hábitos simplesmente porque ele é preguiçoso. Ele é viciado e preguiçoso. Olha que cérebro, né? Ou seja, você tem que estar todo dia lutando com relação a esse teu cérebro. Então, o que você tem que fazer? Uma das formas de você ajudar o teu cérebro a diminuir a preguiça e aumentar a execução é você criar o quê? Uma forma que o seu cérebro não precisa nem pensar e ele já sai fazendo. Isso pode ser feito através de o quê? De um ritual. O que é o ritual? É alguma coisa que você faz do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo lugar, com os mesmos recursos, no mesmo horário, e aquilo é repetido tantas e tantas e tantas vezes que possivelmente isso vai gerar um hábito lá na frente para você. Possivelmente isso vai gerar um hábito para você. Então você quer ler, por exemplo, se você não tem um padrão, você vai ler de qualquer forma. Se você tem um padrão, assim, ó, eu leio todo dia das 6h30 às 7h30, na sala, eu acendo primeiro essa luz, o meu livro que eu vou ler já está aqui do meu lado, e eu deixo sempre um copo de água para eu ler essas 20, 30 minutos que eu estou lendo aqui. Quando você começa a fazer isso, cara, isso começa a entrar dentro do teu dia, da tua rotina, do teu padrão, quando você vê, você fala, putz, parei de procrastinar a leitura. E até um parênteses, né, pessoal? A gente precisa aprender a ler, gente. Sabe por que o mundo está ficando burro? Teve uma matéria que foi capa da revista Veja, que falou o seguinte, que nós somos pela primeira vez na história da humanidade, presta atenção nisso. E eu não vou aprofundar muito nesse tema aqui, porque você pode depois procurar no meu Instagram, tem uma live de 1 hora explicando tudo isso em detalhes, uma pesquisa super extensa sobre isso e o que fazer para mudar esse jogo. Mas pela primeira vez na história, a humanidade está burra. Muito mais burra do que já foi. Porque a primeira geração, a nova geração, ela está com um QI menor do que a geração anterior. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E essa pesquisa, ela foi feita em alguns países diferentes, Noruega, Reino Unido, Dinamarca, teve também algumas aí da Austrália, teve uma galera fazendo pesquisa sobre isso. E o mais interessante desse pessoal que fez pesquisa sobre isso é que eu até vim pegar aqui o dado certo, que eu gosto de dar os dados corretos. Eu quero pegar o número de pessoas que foram pesquisadas. Deixa eu só ver aqui que eu já vou falar para vocês. Vamos lá. Qual o número de pessoinhas que foram pesquisadas em cima disso? Olha só alguns dados assim para vocês. O nosso QI, nessa nova geração, né, que está acontecendo, reduziu algo em torno de 3 pontos, voltando para um QI que foi mais ou menos o padrão da década de 80. Olha só que absurdo, né? E para eles chegarem nessas, foram analisadas 730 mil pessoas, ou seja, não foi uma pesquisinha, sabe, fundo de quintal, 730 mil pessoas, essa da Noruega. Teve outras pesquisas em outros países com indicadores e formatos diferentes que mostraram a mesma coisa. E, gente, sabe qual que é o maior culpado das pessoas estarem ficando mais burras, da humanidade estar burra? Rede social. As pessoas estão gastando tanto tempo à toa com rede social, e sabe o que acaba acontecendo? Ela não consegue, ela está tão viciada nos stories, está tão viciada em ficar vendo feed, ficar passando o dedinho para cima, que ela não consegue mais, por exemplo, pegar um livro e ler. Aquela pessoa que pega um livro, abre e lê uma página, fala assim, nossa, que chato, meu Deus, não aguento mais, está muito chato, e fecha. E essa pessoa não consegue mais ler. E a leitura é um processo fundamental no desenvolvimento do seu cérebro. E não só a leitura, resolver problemas difíceis. Você tem uma capacidade de abstração, de pensamento crítico, pensamento analítico. Infelizmente, as pessoas estão perdendo isso. E elas estão ficando tão burras, estão fazendo perguntas óbvias muitas vezes. Uma pergunta que eu ouço sempre, que me fazem, Christian, onde compra os seus livros? Aí fico pensando, onde compra os meus livros? Eu falo assim, olha, vai no açougue, no meio da picanha e do colchão duro, deve ter o Tríade do Tempo lá, algum dos meus outros 7 livros aí.
Cara, meu Deus do céu, onde compra livro, meu Deus? Vai numa livraria, cacete. Vai na Amazon. Mas as pessoas, elas têm esta questão aí de que, olha, não, onde? Elas perguntam coisas bestas hoje. Por quê? É culpa delas? É culpa das redes sociais. Elas estão tão viciadas que o cérebro delas está preguiçoso, o cérebro delas não pensa mais, não expande mais, não pesquisa mais. E aí a gente acaba sofrendo com vários outros problemas com relação a isso. Bem, mais dica para vocês aqui, então eu não vou falar sobre isso, depois vocês seguem lá com o meu, dá uma olhada no meu Instagram, porque lá tem uma live de 1 hora só falando sobre isso, trazendo todos os dados das pesquisas direitinho para vocês. Olha só, outra coisa que as pessoas erram para caramba. Sabe que as pessoas erram? Planejamento. Elas não sabem planejar, procrastinam porque, entre aspas, não tem tempo, e elas aprenderam o modelo errado de planejamento. Você aprendeu lá atrás, você aprendeu com algumas outras pessoas que a melhor forma de planejar o seu tempo é planejar o dia. E sabe qual que é a real? A pior forma de planejamento do seu tempo é o diário. Porque o diário, você está ali na reatividade já. Você já está fazendo o que surgiu, o que apareceu, o que aconteceu. Então você vira refém de você mesmo, das suas próprias urgências. Qual que é a melhor forma de você ter mais resultados? A melhor forma de você ter mais resultados é planejar para frente. E a gente demorou um tempo para chegar nessa conclusão que eu vou falar para vocês aqui rapidamente, mas que tem muito estudo por trás. Você precisa planejar no mínimo 3 dias para frente. Então, se hoje for segunda, planeja sua terça, quarta e quinta. Sexta, deixa livre para absorver o que não fez e replanejar os próximos 3 dias. De 3 em 3, você vê que você começa a ter um resultado muito melhor quando você começa a fazer isso do que simplesmente sair planejando o dia. Não acredita em mim, experimenta. Tem ciência por trás disso, tem metodologia em cima desse processo que dá um resultado incrível para você. Só um planejamento mais eficiente já pode fazer você ter mais 40 minutos por dia, às vezes 1 hora por dia. Ou seja, o planejamento certo, a forma de você alocar as coisas num dia ou no outro, muda completamente o jogo que você está jogando. Agora, como que faz aí, né, para ainda aprender mais sobre isso e reduzir a sua procrastinação? Bem, a primeira coisa é a seguinte, eu gosto você precisa ter um método, né, um processo para você aprender a reduzir essa tua procrastinação. E esse processo, ele basicamente vai acontecer em 3 grandes etapas. A primeira etapa é o quê? Você precisa entender o porquê que você procrastina. Se você não entende o porquê que você está procrastinando, você vai gastar muito tempo da sua vida fazendo nada acontecer, fazendo simplesmente você ali não gerando o resultado que você precisa. Você precisa entender. Quando você entende, você começa a entender o que você precisa fazer, o que você precisa mudar, porque isso vai te ajudar no método de antiprocrastinação. O método antiprocrastinação, ele tem que te ajudar a fazer o quê? Não eliminar, reduzir esse processo. Eu gosto de fazer uma tríade de coisas. Então, no método que a gente criou no Apenas Comece, a gente tem 3 etapas. A primeira etapa é o quê? Clarificar. Clarificar é ajudar o teu cérebro e os teus argumentos a entenderem exatamente o que deveria ser feito versus o que está sendo feito, os porquês das coisas. Depois, eu passo por um processo de mentalização. Porque o que a gente chama de mentalizar? Não tem nada a ver com hipnose, nada disso. Tem a ver com o seguinte, se a procrastinação ela acontece no seu cérebro fica lutando, sistema límbico com o córtex pré-frontal, fica ali naquela faço, não faço, não vou fazer. Você precisa ter novos argumentos, novas formas de pensar, novos questionamentos, novas formas de usar o seu cérebro para que ele consiga entender os porquês. Para que ele consiga entender o benefício de fazer, para que ele se prepare para a execução, para que ele libere neurotransmissores dentro desse processo que a gente precisa. Isso começa a mudar o nosso jogo. E aí a terceira etapa é o quê? Execução. Eu preciso entrar em execução para fazer isso acontecer. E claro que essas três etapas têm uma série de técnicas, um monte de estudos, um monte de formas de realmente ajudar isso a funcionar. E a terceira grande etapa é você aprender a ser mais produtivo como um todo. Como eu falei, acabei de falar para vocês, só a forma de você planejar e ter uma agenda mais eficiente já ajuda você a fazer uma diferença gigantesca dentro do seu dia. E o último tópico que eu quero trazer aqui para vocês é o tópico de redes sociais. Já falei que as redes sociais deixam você burro, as redes sociais elas estão matando a sua performance, a sua produtividade, e acaba que você não consegue desenvolver aquilo que você precisa de verdade. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa é seleção, gente. Para de seguir 100 pessoas, entendeu? Segue 10. Porque o conteúdo hoje está tudo igual, a maioria das coisas é tudo repeteco. E se você falar inglês, então segue logo os americanos, que aqui é tudo, às vezes acaba sendo cópia do que já falaram lá fora. Então assim, dependendo do que você estiver vendo, você está vendo mais do mesmo.
E você não está nas redes para ver mais do mesmo, você tem que ver coisas diferentes, pessoas que são... A gente tem muitos caras bacanas no Brasil, a gente aqui no Summit Êxito, a gente tem um monte de gente interessante, histórias incríveis, conteúdos bacanas. Siga pessoas que te agregam, siga pessoas que fazem a diferença na tua rotina. Não aquela papagaiada do mesmo. Entendeu? Então faça uma seleção. Porque antes que você seleciona, você começa a focar naquilo que realmente importa para você. Você para de ser aquela pessoa que vê tudo e você começa a ser aquela pessoa que vê aquilo que deve ser visto, aquilo que precisa fazer. E o terceiro ponto é você aprender a colocar um limite para você. O que é limite? Se você ficar 3 horas nas redes sociais, o bicho vai pegar. Tem que ficar, às vezes, meia hora. O pessoal fala, né? Depois dá uma pesquisada lá no meu Instagram, nessa palestra, nessa live que eu fiz aí sobre por que estamos mais burros. E um dos estudos que eu mostrei lá, não vou lembrar a fonte agora, mas mostrou que a gente precisa de desmamar das redes sociais. E desmamar da rede social, eles falam que 30 minutos por dia é mais que o suficiente para você ter o benefício do não matar o seu vício por todo, por completo, mas você conseguir ter os resultados que você precisa dentro desse processo. E aí, ó, vou te dar a dica de 2 aplicativos para você usar. O Freedom, para quem usa iOS, e o Quality Time para quem usa Android. Esses aplicativos, eles não mostram apenas quanto tempo você fica nas redes, não. Eles permitem bloquear o seu tempo. Olha, eu quero ficar meia hora no Facebook, e se eu ficar mais de meia hora no Instagram e no Facebook, bloca esses aplicativos, não deixa mais eu acessar. Eles te ajudam nesse teu autocontrole, são muito positivos e muito bacanas. Então isso ajuda você a conseguir fazer o teu tempo funcionar melhor. Pessoal, falei pra caramba aqui para vocês, né? Eu acabo trazendo muito conteúdo, muito dado, muita coisa. Espero ter ajudado vocês aí com alguns insights, algumas ideias. Né? Quem quiser saber mais sobre procrastinação, depois vai no Apenas Comece com BR. Lá tem um e-book gratuito para você baixar, tem um monte de dados bacanas lá, tem um conteúdo bem extenso sobre todo esse processo de procrastinação. Me segue no Christian Triad, lá no Instagram, ou no Christian Barbosa no YouTube, porque tem mais conteúdo, eu faço live toda hora. Enfim, provavelmente vou estar junto aqui com algumas pessoas do Summit Êxito aqui futuramente falando, fazendo live para vocês, trazendo mais conteúdo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.